Irmãos, o contexto dessa história, ela vai nos falar de um povo de Deus. Esse povo judeu, ele ficou 70 anos cativo na Babilônia. E foi um período, irmãos, de grande sofrimento para este povo. Porque a identidade desse povo, ela se perdeu. A religião desse povo, ela foi se perdendo. Então foi um momento de muito sofrimento para esse povo de Israel. Eu creio que 70 anos, irmãos, não é 70 dias, não são 70 meses. 70 anos, isso vai nos dizer que aquela geração que chegou ali pequena, muitos daquelas gerações eles foram morrendo. Aqueles que já chegaram com idade, eles foram morrendo. Então foram 70 anos de exílio, foram 70 anos aquele povo preso. Um povo conhecedor da palavra de Deus, um povo que adorava o Senhor, um povo que conhecia o seu Deus, mas que por conta da sua desobediência foi levado cativo para a Babilônia. E a palavra, eu creio, ela vai nos dizer aqui que o Senhor, ele consola aquele povo. Mas antes daquele consolo chegar, houve muito sofrimento para aquele povo. Porque você perder a sua identidade, você que outrora adorava a Deus, você que cultuava o seu Deus, você vai chegar em uma terra estranha, em um lugar onde você não conhecia os costumes daquela terra. E você ali é obrigada, está entendendo? Naquele lugar, obrigada a adorar os seus deuses, porque eu creio que naquele lugar eles não poderiam adorar o Deus de Israel. Eles não poderiam, porque eles estavam subjugados. Eles estavam ali como cativos naquele lugar, como escravos naquele lugar. Então eles estavam passando por um momento de tristeza, por um momento de crise espiritual. Aquele povo já não podia mais expressar a sua religiosidade no seu Deus, porque eles não podiam. E eu creio que havia para aquele povo um pouquinho de esperança. Eu creio que mesmo em meio àquele sofrimento que eles estavam passando, em meio a anos que foram se passando e foram se passando e foram se passando, eu creio que existia alguém ali que tinha um pouquinho de esperança. Havia esperança para aquele povo. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, a palavra vai nos dizer que Ele teve misericórdia daquele povo. Deus não se esqueceu do seu povo naquele cativeiro. Porque Deus havia feito uma promessa para aquele povo. Deus não se esqueceu. Eles não estavam ali esquecidos. Eles estavam ali por conta da desobediência. Mas eu creio que aquele povo, mesmo ali, eu creio que eles se voltaram para Deus. Teve muitos naquele lugar que se voltaram para Deus. Eles tinham saudade do Deus que eles serviam. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que aquele povo foi passando anos e mais anos e mais anos e mais anos naquele cativeiro. E eu creio, irmãos, que quando Deus, Ele quer agir, Ele age. Quando é o momento de Deus agir, Ele age e ninguém pode impedir. Havia uma esperança de restauração para aquele povo. Havia uma promessa de restauração para aquele povo de Israel. Aleluia. E não é diferente para mim nem para você nesta noite. Há esperança. A palavra vai nos dizer que aquele povo, quando Deus agiu, aquele povo estava como os que sonham. Você sabe que é 70 anos de exílio e Deus agir na vida daquele povo? A palavra vai dizer que eles estavam como os que sonham. Você pode dizer assim, Paula, como é os que sonham? Irmã, tem coisas que acontecem na vida da gente que parece que não é realidade.
Tem coisas que você faz assim, me belisco para ver se é verdade, não tem esse ditado? Me belisco porque parece que eu não estou acreditando. E aquele povo estava tanto tempo no cativeiro que quando essa realidade chegou, quando Deus agiu na vida deles, a palavra vai dizer que eles estavam como os que sonham. Aleluia. Eu creio que eles não estavam acreditando, porque 70 anos no exílio não é 7 dias, não é 7 meses, foram 70 anos de exílio, de cativeiro. Mas Deus agiu. No momento certo, Deus agiu. Ele tem um tempo determinado para agir na tua vida. Ele tem um tempo determinado para agir na minha vida. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele falou que Israel iria ficar 70 anos no exílio, e 70 anos Israel ficou no exílio. Mas o dia de Deus agir chegou. O dia de Deus agir vai chegar na tua vida. O dia de Deus agir, porque Ele é Deus, e quando Ele fala de uma promessa, Ele tem uma promessa, Ele age. Ele não falha nas suas promessas. E a palavra vai nos dizer que a boca daquele povo se encheu de riso. Os lábios daquele povo se encheu de júbilo, de alegria, porque eles puderam ver o agir de Deus na vida deles. E que as nações, irmãos, ao redor pôde contemplar e pôde dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. Você sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus agir na minha e na tua vida, os que estão de perto vão ver. Os que estão de longe vão ver também. Vão ter a notícia de que Deus agiu na tua vida, de que Deus, Ele contemplou, Ele lhe contemplou, que o Deus que te fez a promessa, Ele foi fiel para cumprir. Não só os de tua casa, mas os das ruas, os das cidades circunvizinhas, não só, mas aqueles que estão em outra cidade vão poder contemplar o que Deus fez na tua e na minha vida. As nações puderam ver o que Deus fez na vida daquele povo. Então se alegra. A palavra fala que aquele povo se alegrou. A boca daquele povo se encheu de riso. Porque é assim que Deus faz quando Ele age, irmãos. Ele é para nos trazer alegria. É para que a gente engrandeça, para a gente glorifique, para a gente exalte o nome dEle. Então quando isso acontecer na tua vida, sabe o que tu faz? Não atribui a homem, não. A palavra diz que foi o rei Ciro, foi que deu a ordem para que aquele povo voltasse para a sua terra, para Jerusalém. Mas eu quero te dizer que se do céu, do alto, o Senhor não ordenar, homem nenhum pode fazer nada. O rei Ciro foi simplesmente um instrumento nas mãos de Deus para ordenar para aquele povo que voltasse para a sua terra, porque era promessa de Deus, e no tempo certo, no tempo determinado, a promessa de Deus se cumpriu. Atribua os feitos de Deus a Ele. Ainda que Deus possa usar alguém para te ajudar, ainda que Deus possa usar alguém para abençoar a tua vida, atribua a Deus, glorifique a Deus, fala: foi o Senhor quem fez todas essas coisas, e por isso eu estou alegre, porque Deus é quem agiu, foi Deus é quem fez na minha vida. Nunca se esqueça disso. Nunca atribua ao homem aquilo que só Deus Ele pode fazer. Nunca se esqueça. Às vezes a gente até pode, irmãos. Eu tenho falado para Fabinho, né? Às vezes a gente vai até ali a Câmara de Vereadores, a Câmara, e a gente, né, pede algo ao prefeito. Ele pode até nos dar, ele pode nos abençoar, mas Ele só vai nos abençoar se for da vontade de Deus. O vereador pode te abençoar, pode abrir uma porta, mas essa porta não vai ser aberta se não for Deus quem abrir. Então nada é atribuído ao homem, todas as coisas vêm de Deus. E a palavra vai nos dizer que eles ficaram tão contentes, tão alegres, que eles glorificaram, eles louvaram a Deus. E aqui
aqui neste versículo vai dizer que aquele que leva a sua semente, que semeia a sua semente, com lágrimas voltará trazendo consigo seus molhos. Eu não sei como você tem semeado, como tem sido a sua semeadura, mas eu quero te dizer, se você tem semeado com lágrimas, se você tem chorado, se você tem passado por momentos difíceis, de dificuldades, se você tem semeado na sua família, clamando a Deus pelos seus filhos, pela sua família, creia, continua semeando, porque você vai trazer consigo a recompensa de tudo que você semeou, do seu trabalho, do preço que você paga nas madrugadas, do preço que você paga ao dobrar o seu joelho, a colocar a sua família diante de Deus, do preço que você paga pelo seu ministério. Aleluia. Você vai ter a sua recompensa. Semear com lágrimas significa esforço, trabalho duro. Significa semear com perseverança, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Você está semeando, semeando, chorando, semeando com lágrimas, mas creia que nenhuma das tuas lágrimas, elas caem, elas ficam por terra. Todas as tuas lágrimas o Senhor, Ele tem colhido. Então continua semeando e creia que Deus, no seu tempo certo, Ele vai colocar todos os seus feixes, os seus molhos nas tuas mãos, porque Ele é Deus. Ele vai te dar tudo aquilo que você tem colocado diante dele, semeado com lágrimas. Ele é fiel, irmãos, e você vai colher. Continua semeando, não desista. Continua semeando, não desista. Continua se esforçando, não desista. Se esforce pelo teu ministério, se esforce em semear